Olá, gente. Paulo Malés Corrêa, mais um vídeo por aqui. Esse é um vídeo que tem um perfil muito específico, corresponde a uma atividade professoral. Vocês sabem, eu sou professor, com muito orgulho da escola pública, do Colégio Augusto Meira, e lá eu sou professor de literatura, de língua portuguesa, enfim, né, de linguagem. E nós temos uma prática colaborativa lá que consiste no seguinte: há o professor de redação. No caso, lá é meu amigo Marcelo Brasil, mas na hora de corrigir, nós compartilhamos o trabalho. Então, a mim couberam 3 turmas. Eu vou corrigir os trabalhos de 3 turmas. Esse vídeo, na verdade, é o primeiro de uma sequência. Eu estou com a turma 201, segundo ano, portanto. Eu conversei com os alunos, com algumas turmas, né? E eu vou fazer o seguinte, gente. O ideal seria que eu chamasse aluno por aluno para corrigirmos e debatermos, só que eu não tenho essa disponibilidade de tempo dentro da escola. De tal forma que eu resolvi fazer a correção por aqui, gravar, compartilhar com todos, inclusive com pessoas que não são da escola. De repente, esse trabalho ajuda na produção de alunos de outros colégios e até mesmo na condução do trabalho de outros professores, né, que podem indicar esse exercício de revisão textual que eu considero dos mais relevantes, dos mais importantes. Para mim, o ideal seria que todas as escolas tivessem uma oficina permanente de formação de redatores, de escritores e, por conseguinte, de leitores, né? Não existe escritor sem que o sujeito seja leitor antes de mais nada. E eu vou compartilhar a imagem dos textos, estou com eles aqui na minha mão. São dessa turma 17 textos, não são 17 alunos, é que alguns não se sentiram ainda seguros para fazer, isso acontece. Essa produção não é uma produção que vai pontuar, tá? Mas vai, digamos, dar uma reserva para quem fizer, né? E o mais importante, é uma produção que, corrigida, vai ajudar a dar suporte para uma melhoria nas produções posteriores, né? Obviamente, por uma questão de ética, não serão revelados os nomes dos alunos. Isso é significativo. O trabalho aqui não é expor ninguém, né? Não é, o objetivo não é expor as pessoas, mas sim expor comentários que possibilitem uma produção mais amadurecida, mais consciente, mais cuidadosa. Tá certo? O Pedro tá chorando por ali, gente. Olha, eu tô aqui, vejam só essa vida de professor como é dura, né? Hoje é dia 18 de setembro, são 8h54 da noite. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu resolvi gravar esse vídeo pensando no progresso dos alunos, tá certo? Então eu vou compartilhar a tela, gente, com a primeira produção. Vou falar um pouquinho do tema da redação. Não fui eu que propus, foi o Marcelo, né, que é o professor da disciplina, tá certo? Então, deixa eu ajustar aqui, gente. Vou ler um pouquinho a respeito dos critérios, o que tem que ser levado em consideração, né? Olha, os temas, o tema é os desafios para o estabelecimento do diálogo democrático em redes sociais. Esse é um tema bem instigante, bem atual, né? Há 5 critérios que a gente precisa marcar a título de pontuação. Primeiro, demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Fundamental, né? Segundo, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, que é a cultura geral do aluno, né? Terceiro, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Todos têm conexão, né? Quarto, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E o quinto, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrar respeito aos direitos humanos. Aqui é uma questão ética até, né? Então vamos lá. Esse é o primeiro texto. Eu vou acompanhar pela tela. Deixa eu fazer uma
um ajuste aqui para ficar maior, gente, para mim pelo menos, né? Aí é o máximo que pode ficar para vocês. Desde já agradeço aos alunos pela confiança, a escola também, e a você que não é estudante do Augusto Meira, mas que está visitando o canal, recomendo que você se inscreva. Não esquecer de ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, sua sugestão, tá? E faço votos de que também tire bom proveito desse exercício de revisão textual. Então vamos lá. O sociólogo, há aqui uma diferença entre a minha forma de ler e a forma adotada pela maioria das pessoas. Essas costumam ler do jeito que deveria ser lido. Eu leio exatamente o mais próximo possível do que está escrito. Então aqui nós já temos um pequeno problema de acentuação, né? O sociólogo Paolo Gerbaldo, aqui eu acho que foi uma pequena dúvida aí, né? Será com U, com L? Mas com U mesmo, né? O sociólogo, acento por favor, Paulo Gerbaldo, teve um aposto, pesquisador de política no século XXI, entre duas vírgulas perfeito, afirma o fato de populistas encontrarem redes sociais como Facebook, faltou a vírgula depois de Facebook, um atalho de comunicação direta com o povo. Ponto. Aqui tem uma concordância um tanto quanto pouco usual, né? Afirma o fato de populistas encontrar. A rigor, as pessoas utilizariam a forma populistas encontrarem, mas é possível também populistas encontrar, já que a gente pode dizer que gosta de ouvir os pássaros cantar. Soa um tanto quanto como se fosse um ruído, mas não está propriamente equivocado, tá? Facebook, eu diria que é um nome próprio, né, gente? Então seria com F maiúsculo. Com isso, faltou a vírgula, as redes sociais têm mais um probleminha de acentuação, gente. As redes sociais são plural, portanto, tem sem acento é singular, tem com acento é plural. Têm se tornado fontes cada vez mais importantes de notícias, mais um probleminha de acentuação. Notícias têm acento. E informações para muitas pessoas na realidade nacional. Pessoas na realidade nacional, porque seriam pessoas na ficção nacional, né? Eu acho que essa realidade na realidade nacional não está bom, né? Fontes cada vez mais importantes de notícias e informações para muitas pessoas no Brasil. Ou então, em vez de na realidade, seria acerca da realidade nacional, a respeito da realidade nacional, a propósito da realidade nacional, ou simplesmente sobre a realidade nacional, mas não na realidade nacional, tá bom? Deixa eu elevar, gente, aqui o vídeo, a tela, né, com a argumentação. Olha, esse texto aqui, de certa forma, promete, a pessoa demonstrou ter um certo fôlego, né? Fez uma introdução, isso é importante. Preparou o terreno, mas, por exemplo, em relação ao conteúdo, ao item das competências, domínio, acerca do domínio da norma culta da língua portuguesa, está pecando sobretudo num aspecto, né, gente? A acentuação, que é coisa boba. É bom fazer esse tipo de trabalho aqui, gente, porque eu posso fazer um balanço das fragilidades dos meus alunos. Então, esse é um tema que eu devo abordar em sala de aula, a título de revisão, porque é um assunto que se vem trabalhando desde o ensino fundamental, acentuação gráfica. Então, a princípio, mais uma vez, um problema de acento. A princípio, vírgula perfeita, as redes sociais precisa, aí aqui nós temos mais uma questão de concordância, dessa vez não tem como acatar. As redes sociais precisam, já que o verbo está conjugado, precisam de novos recursos para acolher discussões democráticas, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. As redes sociais precisam de novos recursos para acolher, assim, discussões democráticas
Olha o acento, gente, o acento está perfeito aí. Então eu posso atribuir a ausência dos acentos anteriores, deixa eu ver, à falta de atenção, né? Essa falta de atenção pode render uma percepção um tanto quanto ambígua até do texto. Um acento pode fazer muita diferença, gente, tá? Mas vamos continuar. Por causa, assim, discussões democráticas por causa de tempo, dinheiro e experiência necessárias. Aí aqui não seria necessárias, e sim necessários, porque tem um elemento, dois elementos masculinos anteriormente, o tempo e o dinheiro. Experiência é o feminino, prevalece o masculino, tá? Então, tempo, dinheiro e experiência necessários para fazê-las. Faltou o acento circunflexo no fazê-las, né? Por exemplo, aí seria um ponto, né? Acho que está um ponto, né? Está um ponto, mas o P seria maiúsculo. Por exemplo, vírgula, o Twitter hospeda discussões onde, não, jamais. Onde você só usa para se referir a espaço, a aspecto geográfico. Então, discussões não são lugar. Como é que a gente faria? Hospeda discussões em que, ou nas quais, as pessoas podem postar mensagens apoiando ou criticando candidatos e cargos públicos. Não, cargos públicos. Mais uma vez, acentuação, vírgula, mesmo não tendo experiências, mais uma vez, acentuação, para assediar esses debates que envolvem candidatos e cargos públicos. Acento no público de novo, né? Então, gente, o que acontece aqui? Experiências para assediar, mesmo não tendo, ou seja, esse não tendo não está associado ao Twitter, mas sim às pessoas. As pessoas não têm experiências para sediar debates. Essas pessoas jamais vão sediar debates. Então vejam, uma palavrinha escolhida e colocada fora do lugar complica toda a construção, tá? Então aqui a argumentação ficou truncada nesse segundo parágrafo. E aí vai continuar, né? Vejam que o segundo parágrafo começou com a princípio. Esse é um tópico que eu observo muito recorrente. Eu revisei uma redação de um ex-aluno nosso lá do CEAM e ele colocou primeiramente. Então, primeiramente, a princípio, inicialmente, são fórmulas que se costumam usar para abordar o primeiro item argumentativo do desenvolvimento, né? E aí, uma extensão, deixa eu levantar o texto aqui, não posso esquecer disso. Colocar logo todo o texto valendo, né? Opa, vamos. Além disso o quê? Além disso que está posto no parágrafo anterior, perfeita a utilização aqui desse elemento coesivo, né? Além disso, vírgula, as redes sociais têm, olha aqui o plural direitinho, né? Potencial para abrigar o diálogo, não, o diálogo democrático. Aqui eu não sei se é a barra do T que está borrada ou se é um acento escondido na barra do T, mas reiterando, deveria ter acento. Diálogo e democrático tem acento. A vírgula está perfeita, a pessoa boa de pontuação. Podendo fazer com que... Esse com que está meio junto, gente, é separado, né? Ficou meio esquisito. Com que as pessoas possam conversar com pessoas de outro lugar ou outros países. Países não tá bom. Países, mais uma vez, né? É o hiato em i. Portanto, vírgula, acho que daria uma enfatizada, né? O diálogo democrático, olha aqui, colocou acento, né? Mas eu percebi uma repetição. Então, o que acontece? É uma produção provavelmente mal planejada. Qual que é o percurso? Eu vou repetir nessa correção. Eu espero que os alunos da turma a quem se destina prioritariamente esse trabalho vejam não somente a correção da sua redação, mas de todas as redações, porque uma dica que vai para um colega pode ser útil para mim, embora eu não tenha cometido o mesmo deslize. Então aqui, gente,
Primeiramente, você, óbvio, tem que pensar no tema, o tema está posto, os desafios para o estabelecimento do diálogo democrático em redes sociais, e depois você faz um esquema, o que eu posso abordar em se tratando desse assunto? Você faz uma relação realmente, pode ser até mentalmente, de modo que cada item pode render um parágrafo, né? E aí não fica com cara de repetido, como está aqui, né? Você pega o penúltimo parágrafo, ele praticamente ecoa na conclusão. Não ficou muito bacana, né? Vamos lá. Portanto, o diálogo democrático em redes sociais possibilita a democracia. Aqui deu uma ratada aí, tem acento, riscou acento. Não tem acento. Democracia não tem acento. Ao permitir que as pessoas forneçam. Mais um problema de concordância. Sugestões e soluções. As pessoas compartilham. Aí aqui não precisaria colocar as pessoas de novo, né? Era simplesmente modular a utilização da estrutura verbal, para que as pessoas forneçam, plural já sabem, sugestões e soluções, compartilhem suas ideias com a intenção de ajudar os outros, vírgula, ou então simplesmente o e no lugar da vírgula, já que depois do outro e, aliás, antes do outro e, a gente vai ter que colocar uma vírgula porque vai mudar de sujeito. Tá? Gente, regra básica. Nunca se coloca a vírgula antes do e, coloca-se sim. Quando se trata da relação entre orações, se mudar de sujeito na segunda oração em relação à primeira, a gente deve colocar a vírgula antes do e. Tá? Só não se coloca a vírgula antes do e quando se trata de uma enumeração de itens, uma relação de itens. Por exemplo, este aluno tem que prestar atenção à pontuação, à concordância e a melhor argumentação. Então, são 3 itens que eu relacionei. Eu não coloco vírgula antes desse e, tá? Mas se eu disser, eu anotei todas essas observações, vírgula, e o meu aluno deve atentar para isso para escrever um texto melhor. Tá? Não é, quase eu repito a mesma palavra dele, é incorrer no mesmo descuido, que não é um descuido gramatical, mas acaba sendo, de certa forma, um descuido estético. Nem sempre a repetição soa bem, assim como nem sempre soa mal. Há repetições que são enfáticas, né, para a argumentação. Isso é interessante. Então vamos lá. Aí ficaria assim: forneçam sugestões e soluções e compartilhem. Olha, em vez de compartilhem suas ideias com a intenção de ajudar os outros, vírgula, e os lideres não. Para que tu lideres uma prova, uma corrida, é importante que tu corras mais do que todos. Olha, aqui lideres existe uma forma verbal, mas aqui é o substantivo. Os líderes, faltou mais uma vez um acento. E os líderes, aqui é o seguinte, a gente vai ter que mudar a forma verbal para combinar com compartilhem, né? E os líderes tomem. Não, vamos abolir a vírgula antes, tá bom? Por conta dessa forma verbal do tomem, que a gente vai modular. E os líderes tomem decisões com base nessas ideias. Ponto. Em termos de extensão, gente, está razoável, né? A gente viu que o aluno ou a aluna não. É claro que eu estou modulando o gênero, gente, para ocultar, de certa forma, a identidade do estudante, né? Ou da estudante. Mas quem fez sabe. Então, aqui é o seguinte. Em termos de extensão, está razoável, entre 25 e 30 linhas, né? Mas tem que tomar cuidado com esses detalhes. Em relação ao item, né, de preenchimento, ao tópico de preenchimento das notas, eu vou pedir para que os alunos, após essa revisão, façam a sua, antes de eu dar a nota, façam a sua autocrítica, a sua revisão inicial, tá bom? Então, eu vou pensar depois nisso junto com eles. Esse foi o primeiro texto, gente. Deixa eu passar para o segundo. Vejam que não é um trabalho muito fácil, eu não li os textos antes, tá?
não quis, seria despender duas vezes o mesmo esforço, né? Ou despender um esforço dobrado para a mesma missão. Isso não é inteligente, né? Então vejam, eu não sei se eu vou fazer de todos agora, mas se não der tempo ou se eu não tiver tanto gás, porque vocês vejam, esse foi o primeiro texto e eu já estou com mais de 20 minutos de revisão, de correção, de vídeo, tá? Então vamos passar para o segundo. O segundo, esse que está aí não é o segundo. O segundo, na verdade, não fez, entregou em branco e sequer teve a, digamos, a hombridade de, deixa eu jogar isso para cá, de assinar a sua redação, né? Então vamos lá. Nesse mesmo tema, aquele que vocês já sabem, né? A respeito do diálogo democrático nas redes sociais. Segundo, Zygmunt Bauman, ou acho que é Bauman, sociólogo. Poxa, esse sociólogo, o acento deve estar em cima do O, né, gente? Coisa que não acontece aí, mas vamos dar um desconto, pode ter sido um deslize puro e simples, né? Mas polonês, aí já fica difícil, né? O polonês virou Polones, né? Segundo, Zygmunt Bauman, vírgula, um aposto. Sociólogo, nem precisava de sociólogo polonês, porque sociólogo não é nome próprio, muito menos polonês, a menos que alguém se chamasse polonês, né? Faltou a vírgula depois do polonês, né? E o acento tem que ser ajustado. Deixa eu ver. Eu estou lendo aqui no papel, gente, porque é menos violento em relação à luz, né? E também mais cômodo. Tá pequeno, fica pequeno na tela. Então, desculpem, não é que eu esteja desprezando ou não dando atenção para quem está acompanhando, né? Vamos lá. Sociólogo polonês, vírgula, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica, perfeita a acentuação, olha, foi um descuido feio naquele polonês, que não parece que foi feito pela mesma pessoa, né? Cuidadoso no acento aqui, o redator ou a redatora. É característica da modernidade líquida, acento no líquida, perfeita, né? Aqui a construção, e entre aspas, está citando, né? Vivida no século XX. Os desafios para o estabelecimento do diálogo democrático em redes sociais, sem essa vírgula, porque o sujeito da oração. Os desafios para o estabelecimento do diálogo democrático em redes sociais. O verbo reflete, então não tem essa vírgula, você não separa o sujeito do verbo com uma vírgula. Essa é a realidade. Vejam que a conexão, a coesão entre a primeira parte, né, a primeira construção, que vai até o século XX, só é estabelecida no final da segunda parte, com essa realidade. Essa realidade retoma a modernidade líquida citada na primeira passagem. Isso é uma virtude dessa redatora ou desse redator, né, que é o cuidado com a coesão. Coesão é a ligação entre as partes do discurso, gente. Tá bom? Todavia, olha só, sabemos que nos dias atuais ter uma rede social é importante. Ponto, pois, geralmente o pois vem depois de uma vírgula, tá, gente? Pois sem o uso dela fica, pois, vírgula, sem o uso dela, vírgula, né, faltou essa segunda vírgula. Ficar informado sobre o que acontece no mundo, e aí essa vírgula não deve existir aí, porque o sujeito do verbo é essa estrutura frasal. Ficar informado sobre o que acontece no mundo, isso tudo aqui é o sujeito. Não tem a vírgula, é tecnicamente impossível. E aí o impossível, gente, é impossível acatar que esse impossível seja possível. O acento tem que ser no si, no i, e não quase um tio em cima do s, né? Aí aqui impossível. Seria um ponto, né? Melhor, fica mais compassado o texto. Por isso, nos dias de hoje, faltou a vírgula depois de nos dias de hoje, né?
tópicos adverbiais devem, ou preferencialmente você tem que colocar isolados entre vírgulas, tá bom? Nos dias de hoje, vírgula, é de suma importância o uso de pelo menos uma dessas redes sociais. Olha a conexão dessas redes sociais. Porém, perfeita coesão, que virtude desse texto. Porém, o uso excessivo de tais redes, olha, em vez de repetir redes sociais, tais redes resolve, né? O uso excessivo de tais redes sociais o uso pode, singular, pode causar riscos e danos à saúde. Crase perfeita, né? O uso do acento grave aí. Vírgula também está ótima, fazendo com que a pessoa se torne dependente do uso das redes todos os dias, causando problemas mentais. Aqui eu fiquei meio preocupado. Eu não conheço nenhum caso. Aí aqui, né, vocês podem me desmentir ou vocês podem... Poxa, desculpa, gente, eu esqueci de levantar o vídeo. Opa, o vídeo não. O texto, pera lá. Esse que é o problema de não fazer live, não tem ninguém para avisar a gente. Olha, de repente eu faço lives assim. Já aconteceu, gente, em outra ocasião, com turmas do terceiro ano, eu fazer o que eu chamei aqui de jornada de revisão textual, né? De repente, se eu não tiver paciência depois para deixar baixar o vídeo e não sei o que lá, eu já faço uma programação de live e aí compartilho direto, né? Faço a correção aí no calor da hora. Como tem sido aqui, né? Só que aqui é gravado, né? Ao vivo é mais emocionante, né? Eu posso conversar com as pessoas. Então vamos lá. Gente, problemas mentais, né? Eu não conheço nenhum caso de alguém que tenha ficado perturbado de tanto usar redes sociais, né? Tenha ficado, por exemplo, tenha sofrido a insanidade ou coisa do tipo, né? Problemas mentais seriam dessa ordem, né? Os problemas psiquiátricos, talvez problemas psicológicos, né? Sei lá, ansiedade, né? Ansiedade é psicológico ou emocional? A gente é psicológico e emocional, né? Não sei, não é a minha área, mas eu tenho certeza que problemas mentais não está apropriado, né? Na impossibilidade de você, como eu, classificar de uma forma mais acertada, mais precisa, você faz o quê? Causando problemas como ansiedade, depressão. Você cita os problemas e deixa a classificação, né, subentendida, tá bom? Continuando. Contudo, tais problemas, os problemas mentais, né? Já sabem em relação a essa ressalva que eu fiz, né? Tais problemas podem ser resolvidos com a colaboração do governo com as escolas, fazendo palestras para jovens e adolescentes que são os principais alvos, como também palestras em faculdades com entradas francas. Entrada franca simplesmente resolveria para todo o público. Aqui a proposta de intervenção, uma proposta coerente, né? Acho que informação é muito importante para a formação, tá certo? Mas vejam que aqui, em termos de argumentação, ficou um tanto truncado no final do parágrafo anterior, tá certo? Esse texto estava vindo com muita força, né? E de repente deu uma fraquejada no final. Acontece. Mas esse texto é aqui de um redator ou uma redatora que tem potencial, gente. Tem potencial, tá bom? Vamos para o terceiro texto. Eu não discriminei. Eu vou chamar atenção para os alunos ou para os redatores que não fizeram nada, né? Por exemplo, o quarto texto é também de uma pessoa que sequer assinou e não produziu absolutamente nada, né? O próximo redator ou redatora teve pelo menos a consideração de escrever um recadinho aí para o Marcelo, não foi para mim. Meu amigo Marcelo Brasil. Além do Marcelo, o professor Valdir também atua
com a redação e com a língua portuguesa e com a literatura. No trabalho de mutirão da revisão dos textos, quem mais atua, que eu lembre agora, a Bárbara, que é professora de inglês, mas nos dá um apoio na hora da correção das redações, porque também é habilitada em português, assim como o meu amigo, meu parente, né, gente? O Alfredo Maués, tem mais de um Maués lá na escola. Ele já participou comigo aqui de uma live no semestre passado, uma live que foi um bate-papo junto com os nossos alunos, alguns deles que foram aprovados no Enem, na última versão, tá? E também a professora Ara, que é famosa também aqui, contadora de histórias, minha parceira querida, que, claro, os outros também são, né? Mas a Ara é mais parceira porque a gente tem laços mais estreitos em relação à nossa atuação pedagógica, né? Eu acompanho o trabalho dela, ela acompanha o meu, e em breve nós vamos fazer uma live, se der tudo certo aqui, com os alunos de um projeto que ela coordena, que é um projeto de produção de gibis. Maravilha de trabalho. Os meninos brilharam na Feira do Livro, foi muito bonito de ver. Então aqui, a redação ou a produção ou a satisfação que esse aluno deu, né? Prestou, ou satisfação é muito ambíguo nesse caso, né? Eu duvido que o Marcelo tenha ficado satisfeito, mas ele deu uma justificativa, né? Um recadinho. Desculpa, faltou a vírgula, tá bom? Vou melhora na próxima. Vou melhora? Não, você melhora agora ou melhora depois, mas você vai melhorar. Quando se trata de uma locução, né, que é o caso, são duas formas verbais equivalentes a uma única forma, você poderia adotar o futuro, né? Desculpa, melhorarei, seria essa forma sem ser locucionada. Mas quando se trata de locução, a segunda forma verbal fica no infinitivo. Vou melhorar na próxima. Então está registrado aqui o recado. Vou passar a bola para o Marcelo e fazer votos de que esse aluno ou essa aluna realmente melhore na próxima. Tá bom? Deixa eu agora planejar o próximo texto. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Esse texto cabe todo numa única tela, então eu vou logo colocar direto. Tá bom? Vamos lá. Teve um outro texto antes desse, em que a pessoa escreveu com uma letra, gente, que parece é do tamanho de uma formiga. Eu não consegui entender nada. Não, mesmo de óculos eu não consegui ler. E ainda está de lápis. E aí nós chegamos a esse outro texto. Caiu alguma coisa que bateu na minha perna? Será que é alguma rã? Não. Vamos lá para esse. Cerca de 70 milhões de pessoas usam as redes sociais para discutir. Aqui nós temos um problema de conjugação verbal, na verdade de escrita, né? Porque a sonoridade pode ser vista sem variação, né? Eu discuti, eu vou discutir, né? Sonoramente, mas na estrutura, gente, seria o infinitivo, faltou o R. Para discutir sobre a democracia nas redes sociais, muitas dessas pessoas, aí aqui é o seguinte, seria depois de democracia um ponto. Nas redes sociais, vírgula, muitas dessas pessoas têm, muitas dessas têm, plural, portanto, logo, faltou o acento, tem páginas, aí aqui vocês já sabem, toda a proparoxítona é acentuada. Então não são páginas, são páginas, acento no pá. No Facebook, com F maiúsculo, e no Twitter, T maiúsculo. Ponto. Esses dois aplicativos têm, de novo, mais um problema de acentuação, mesmo, na verdade. Tem um alto, esse alto você usa quando for relacionado a você mesmo, um negócio meio retroflexo, né? Quando meio reflexivo, melhor dizendo.
minha autoanálise, eu fazendo a minha própria análise, né? Então, alto de grande, eu sou um sujeito alto, é com L. Alto índice, índice. Vou ter que fazer uma revisão muito séria de acentuação gráfica. Alto índice de notícia, que na verdade eu acho que está noticia, né? Porque o acento, ou o que seria o acento, está do mesmo tamanho do pingo, né? Notícia falsa. Bom, só tem notícia falsa? Não, são notícias falsas, né? Fica melhor no plural, gente. Tem altos índices de notícias falsas, tá? E aí a pessoa não descuidou, não atentou para a coesão. Olha lá. Segundo parágrafo. O Facebook é o aplicativo. Eu não sei se o Facebook, se esse conceito de aplicativo se aplica ao Facebook. Ele é uma rede social, não é propriamente um aplicativo, né, gente? O Facebook aí você já sabe a minha ressalva em relação à utilização do aplicativo, mais usado para fazer as publicações sobre a política. Não sei se é acento, se não é acento, porque em muitas tem o mesmo tamanho, gente, ó, do pingo que está aí. Então, política tem acento, tá? Colocar o acento, é uma proparoxítona. Sobre a política. Aí, deixa eu ler com ritmo, porque está truncado. O Facebook é o aplicativo, já sabem, mais usado para fazer as publicações sobre a política. Muitas dessas pessoas... Peraí. Aí aqui está quebrado, não tem a menor possibilidade desse texto ser utilizado dessa forma corrida. Deveria ter um ponto aqui ou uma outra estrutura que gerasse uma conexão bem harmoniosa entre o que estava antes e o que vem na sequência. Tá? Então vamos colocar um ponto a título de simplificação. Muitas dessas peças... acho que aqui seriam pessoas, né? Muitas dessas pessoas, essas pessoas que usam as redes sociais, aqui em particular, suponho, o Facebook, com F maiúsculo, tá, gente? Usam muitas... não, são as redes sociais. Muitas dessas pessoas usam, plural, o Facebook para espalhar notícia, acento já sabe, notícia falsa. É melhor colocar notícias falsas, que a pessoa vai usar para espalhar uma notícia só, né? Aí, continuando. O Twitter é usado sem conexão, sem coesão alguma. Isso não é bom. O Twitter é usado mais para discussão. Discussão com C cedilha, gente. Aí aqui não ficou bom, né? Não ficou legal. Eu acho que teve um texto que já usou o termo discussão. Acho que foi o primeiro. E vocês viram que são 2 S's, né? Aqui não ficou legal, não. A discussão sobre a política. Mas aí tem 2 acentos, né? Política. Proparoxítona, gente. Aí aqui, último parágrafo que deveria ser a conclusão, ou aqui o que o Marcelo, conforme os critérios estabelecidos para a produção de uma redação no Enem, acenou aqui como a elaboração de uma proposta de intervenção. Para diminuir esse índice de notícia, e agora colocou acento no segundo I, né? Notícia falsa, e aqui já sabem, o plural seria mais apropriado. E discussão, sem discussão a respeito, já sabem também. Nas redes sociais, basta as pessoas saber o que elas falam. As pessoas saber, mesmo caso, ouvir os pássaros cantar, né? Mas aqui não é só isso, né, gente, que a gente poderia apontar, tem muita coisa, né? É uma proposta de intervenção muito simplória. Muitas vezes as pessoas sabem exatamente o que estão falando, o que estão fazendo e espalham notícias falsas de propósito, né? Com intenções nada, digamos, republicanas, né? Gente, esse é um texto que está problemático. Vocês vejam só como este aluno ou esta aluna tem que progredir. Solução para isso.
uma escrita mais atenciosa, evidentemente, um pouquinho mais de atenção às orientações do professor. O Marcelo é um excelente profissional, gente, e que é impecável no trabalho dele, né? Eu estou rindo porque impecável foi um qualificativo, foi uma autoqualificação do Marcelo e eu meto a minha mão no fogo pelo trabalho do Marcelo, gente, assim como pelo trabalho dos demais colegas. Então aqui o que acontece? Às vezes a gente está explicando, o aluno não dá a devida atenção ou então ele não pratica o suficiente. E não é só praticar a escrita, gente. Tem a necessidade emergente, né? Assim, não tem para onde correr. De um exercício mais efetivo de leitura, de mais leitura na escola e mais leitura na vida. Não é só deixar por conta da escola, né? Deixar que a escola cobre, né? A família também deve intervir. E também os meninos são adolescentes, né, gente? Isso aqui é texto de alunos de segundo ano do ensino médio. Então já deveria ser grandinho a ponto de ter maturidade e proatividade para investir na sua com o formação como leitor também, tá bom? Aí aqui é o seguinte, gente. Vamos para o próximo, né? Esse deu um trabalhinho em termos de observações, mas foi um texto pequeno demais, gente. Sequer a gente qualificaria como um texto propriamente, uma dissertação, né? Mas vamos para o próximo, que esse promete, em termos de extensão, ele está o mais convincente de todos até aqui. Ele tem 28 linhas, né? Poderia ser 27 se a gente apagasse as rasuras, daria para, né? Mas 28, 27, 28 está ótimo em termos de extensão, tá bom? Então vamos, eu espero que esteja sendo produtivo, sobretudo para os estudantes da turma. É uma turma que não trabalha comigo desde o início do ano. Aliás, eu não era professor do segundo ano. A partir de agosto, mês passado, portanto, é que eu comecei a ser professor de todas as turmas do segundo ano. E é muito difícil pegar um trabalho na metade do caminho, né? Acho que quando a gente começa no início do ano em uma sala, a gente já diz no primeiro dia como é o nosso ritmo de trabalho, qual é a nossa postura como profissional. E é muito ruim pegar no meio do caminho, porque, inclusive, vícios nada recomendáveis existem na turma, né? Nas turmas. Como, por exemplo, eu tenho que fazer um vídeo a respeito disso, né? A respeito do que os professores não gostam e, como não gostam, não devem jamais consentir que aconteça em sala de aula, né? Por exemplo, falta de educação, gente. Dá para perdoar o aluno que não sabe acentuar, a gente vai ajudar. Mas o aluno mal educado, não. Pelo amor de Deus. Isso é deprimente. Outra coisa que não dá para perdoar, gente, que a gente esteja explicando e que o aluno esteja pendurado no seu celular. Isso é uma falta de respeito para conosco, nós professores, assim como é uma falta de eu gostei do auto, né? De autorrespeito e também uma falta de respeito com a sua família que investe em você, né? E por extensão, uma falta de respeito para com toda a sociedade, que todo mundo paga os seus impostos, né? Para o camarada ir para a escola para mexer no celular, brincadeira, né? Não. Então, gente, antes que alguém fale, poxa, vícios nada recomendável, quer dizer que tem vício recomendável? Tem, gente. Eu sou um viciado na leitura, na escrita, e esses são dois vícios que eu considero altamente recomendáveis. Quem dera que isso passasse assim, né? Que os alunos copiassem também, né? Copiar não no sentido de seria uma réplica de mim, mas que investissem também nessa prática salutar para a vida. Mas vamos lá. Acho que essa é uma fala que ecoa a postura de todos os meus amigos professores. Vamos lá, gente. No próximo, depois desse longo discurso que foi desculpem, né? É um discurso paralelo, mas às vezes é necessário. Vamos nessa outra produção aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para poder acompanhar. Já temos 45 minutos de gravação praticamente, né?
Completou agora, nesse momento, 45 minutos. Eu vou ter que dividir em duas partes mesmo, gente. São 17 redações. Ainda falta muito. Então, vamos ver até onde vai dar, até onde a voz vai aguentar, a disposição também. Né? Mas o que não falta aqui, gente, é interesse em acrescentar na formação desses meninos e meninas. Claro, parte significativa desses problemas a gente atribui a 2 anos muito complicados que antecedem esse de 2022, os anos da pandemia, mais cruéis da pandemia, foram terríveis para toda a educação, para toda a sociedade, mas a educação, então, não diria nem que os meninos estagnaram, em alguns casos retrocederam, isso é muito triste. Então a gente tem que correr atrás disso tudo para recuperar o tempo, né? E a formação, o nível mais elevado de formação. Então bora lá. No filme Torrica, a pessoa já começou com a exposição de um dado da cultura, né? Um filme. Colocou entre aspas, né? Porque não tem um recurso do itálico, nem precisava colocar maiúsculas, né? Só as aspas mesmo. No filme Torrica, há uma cena cômica que mostra dois candidatos políticos debatendo de forma agressiva e descontrolada. Né? Candidatos políticos, talvez dois políticos candidatos soasse melhor, né? Este caso, não seria este caso, seria esse caso. Tá antes este caso se fosse para frente. Esse caso. Esse caso é muito recorrente no cotidiano brasileiro. Olha só que bacana, pegou um caso da ficção, da arte, para fazer um espelhamento com a realidade. Isso aqui digamos, uma estratégia inteligente, né, que mostra que a pessoa tem recursos. Este caso, já sabem que é esse caso é muito recorrente no cotidiano brasileiro. Várias discussões agressivas são geradas em redes sociais para debater temas políticos, sociais, culturais, etc. E aqui, gente, olha a pessoa, culturais, etc. Não tem vírgula antes de etc. Por quê? Não se coloca vírgula antes de e quando se trata de uma relação, uma enumeração de itens, né? E aqui, mas cadê o e? O e do latim, etc. Isso aqui é abreviando uma expressão, etc., que era equivalente a e outros mais, né? Então, tá aí o e, não tem vírgula, né? E aí, etc., sempre tem um ponto, que é o da abreviação, da abreviatura, melhor dizendo, do etc., ponto. E aí a pessoa colocou dois pontos, um ponto gramatical, né? Nesse tipo de caso, até por uma questão estética, costuma-se usar somente um ponto da abreviatura que acaba fazendo também, às vezes, de ponto gramatical, tá bom? Como é que a gente sabe que tem essa função? Por conta da inicial da sequência, ó. Essas, tá vendo? Tá maiúscula. Essas conversas violentas, aí aqui não, violenta não tem acento. Violência tem acento, violentas não tem, tá bom? Então, você foi muito violento ou violenta aqui nessa utilização. Se agravam ainda mais graças ao anonimato. Anonimato não tem acento. Anônimo tem acento. Anonimato não tem, tá bom? Então, cuidar disso. Utilizado por vários usuários, é aqui perfeita a pontuação. Olha, esse acento não é deitado, né? Ele é assim, tá? Um acento e outro, um grave e outro agudo, tá? Para um lado e para o outro, não deitado. Vários usuários do Twitter. Aí se você diz do Twitter, tem que dizer do Instagram, do Facebook, entre outros, né? Vários usuários de Twitter, Instagram, Facebook, entre outros. De ou do. Isso é um negócio que a gente chama de paralelismo linguístico. Se a gente aplica um contexto, tem que aplicar todos os casos similares, tá certo? Em primeiro plano, ó, a fórmula. Em primeiro plano, vírgula, temos que no Brasil se instaurou uma cultura de desrespeito com opiniões adversas. Aí aqui tá estranho.
não são opiniões de respeito com opiniões adversas. São opiniões diversas, são opiniões diferentes das que determinadas pessoas têm. O que é uma situação adversa? É uma situação que causa um atrapalho. Por exemplo, eu fui fazer a prova do Enem e aí encontrei uma... Pedro jogando brinquedo. Passei por uma situação adversa. Furou o pneu do ônibus. Puxa, aí, né? É de adversidade. Tá bom? Então aqui não ficou legal. Um bom exemplo não tem a vírgula depois, se bem que eu acho que a pessoa arriscou, né? Um bom exemplo. Deixa eu levantar o texto. Não posso esquecer disso, gente. Como eu estou olhando aqui no papel, que eu não consigo acompanhar direito. Não é que eu não consiga, gente, é que eu fico com o nariz arrebitado, assim, para poder enxergar com esse óculos, que é a parte de baixo que olha de perto, né? Então aqui, perfeito, olha, no ângulo. Tá bom? Mas vocês, por favor, vão acompanhando pela tela, tá? Pedrão, tô gravando aqui, filho. Esse é o inconveniente de trabalhar em casa, gente, mas vamos assim mesmo. Em primeiro plano, aí aqui já estava no bom. Um bom exemplo, sem vírgula, é a rivalidade entre ideologias políticas entre partidos esquerdistas e de direita. Muitas pessoas defendem a ideia... Peraí. Não, filho, não faço barulho. Muitas pessoas defendem... eu acho que aqui era ideia, né, gente? Não, Pedro, por favor, estou gravando. Defendem a ideia. Aí aqui é ideia, gente. A ideia também não tem mais acento, tá? De uma e desprezam veementemente a outra. Mas aqui não combinou. Entre ideologias políticas. Ah, tá. Ideologias políticas. Então, entre a ideologia... Peraí. Não. Tá estranho. Porque a referência última é partidos esquerdistas e de direita. Muitas pessoas defendem a ideia de uns partidos esquerdistas e de outros, que são os de direita, né? Seria o mais recomendável, tá bom, gente? Essas discussões na internet entre duas vírgulas, perfeito, para inclusive dar uma ênfase, dar um destaque, né? Recebem um caráter, perfeita acentuação no caráter, um caráter muito mais intolerante, em que fácil tem acento, mas facilmente não tem, por favor, sem acento. Se encontra ofensas, ofensas são encontradas, portanto, se encontram, plural, ofensas, diálogo chulo e desrespeito aos direitos humanos em posts e comentários na internet. Aqui, gente, foi a primeira redação que destacou de um modo direto os direitos humanos, né? Então, não detalhou, mas citou. E aqui, seguindo a sua fórmula, se tem em primeiro plano, obviamente vai ter em segundo plano. Não está errado, gente, mas eu acho que fica muito previsível, né? Percebe-se, olha, teve aquela redação anterior que estou, além disso, perfeito, dá na mesma, né? Em segundo plano, percebe-se um maior conforto de executar esses atos criminosos graças ao anonimato. Já sabemos que esse anonimato não tem acento, tá? O que ocorre aqui, gente? Deixa eu ver se foi essa redação que falou. Olha, anonimato, voltamos para o primeiro parágrafo. Então, já cheirou a falta de argumentação, né? Oferecido pela internet, essa falsa segurança e o sentimento de impunidade, aí aqui, internet, ponto. Essa falsa segurança e o sentimento de impunidade, faltou aí um detalhezinho no impunidade, né, gente? Não é impunidade, é faltou um M. São duas coisas, a falsa segurança e o sentimento de impunidade abrem espaço a essas agressões, não tem crase em a essas, tá?
espaço às agressões teria, mas a essas não, já que o demonstrativo toma o lugar do artigo, tá certo? Tem um vídeo aqui, gente, uma aula só a respeito do uso da crase, recomendo, tá bom? Eu não vou colocar nem card, vocês por favor pesquisem, porque depois eu vou ter que assistir a aula inteira para ficar colocando o card. Não, isso aqui é descartável para mim. E eu espero que não seja para vocês. Que eu tenho que fazer outros, né? E eu faço isso o tempo inteiro, gente, inclusive com profissionais. Eu faço a revisão de livros de escritores profissionais. Então, eu vivo disso e para isso, tá bom? E eu sempre trato os meus alunos como escritores. E eu sempre peço que eles se comportem como tais, né? Escritores. O que é se comportar como escritor? É pensar em quem vai ler na hora de escrever, ter cuidado, ter atenção, ter respeito pelas regras da língua portuguesa e também aos direitos humanos, a um senso estético e especialmente a quem vai ler, né? Então vamos lá. Em segundo plano, percebe a essas agressões sem uso da crase, sem acento grave, tá? Que em algumas ocasiões são punidas, vírgula, mas em outras são esquecidas, né? Agressões esquecidas no mundo virtual, tá bom? Deixa eu levantar aqui o texto, gente. Opa, minha coordenação é ótima, né? Vamos lá pro finalzinho. A pessoa riscou, né? Não deu certo, riscou. Tendo em vista o que foi visto, não ficou legal, acima. Tendo em vista o que foi visto, ficou feio, né? O governo federal, vírgula, em parceria com a Secretaria de Educação, vírgula, porque senão fica parecendo que o governo federal em parceria, tudo é o nome da mesma coisa. Não, é uma condição. O governo federal, vírgula, em parceria com a Secretaria de Educação, vírgula, deveria organizar projetos educativos nas escolas com pauta, melhor dizendo, né? Com falta na competência. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Ó, dito e feito, né? Gente, eu tenho a vantagem de poder consultar aqui quando eu tenho uma dúvida, né? O meu aluno não tem, mas é muito curioso como as dúvidas vão surgindo em mim quanto mais eu leio os textos dos estudantes, tanto que depois de uma fase intensa de revisão, de correção de textos, eu paro tudo, escolho um belo livro para ler, porque o que acontece? A gente fica intoxicado. Parece preconceito dizer isso, mas não, gente. A gente pode ficar intoxicado e pode ficar desintoxicado também, lendo um bom livro. Portanto, por isso a recomendação, né? Leia bons autores que você vai ter a possibilidade de escrever também bons textos, tá? A pauta não existe com a letra L, tá certo? Pauta é sempre com U, tá? Com pauta na importância do diálogo democrático, vírgula, tanto nas redes sociais quanto no nosso dia a dia. Perfeito, dia a dia, saiu aí o uso da crase, viu? Com o último acordo ortográfico. Para assim diminuir o desrespeito ao debate político na internet. Esse projeto viria acompanhado da polícia, né? Eu vou dizer para esse aluno se policiar, da Polícia Federal para combater esses crimes virtuais. Espera aí, esse projeto viria acompanhado com Polícia Federal. A pessoa está investindo nos aparelhos ideológicos, nos aparelhos repressivos repressores do Estado, né? Para lembrar o Louis Althusser. Bom, que eu não vou discutir propriamente a coerência ou não da argumentação, né? Vamos deixar a pessoa se responsabiliza pela proposta, né? Esse projeto viria acompanhado da Polícia Federal
A Polícia Federal aplicaria o projeto, né? Esquisito. Para combater esses crimes virtuais com mais rigor. Rigor ou vigor? Né? Aqui eu não sei que letra é essa, deixa eu ver. Parece que é vigor, né? Além, a vírgula, além da mudança na política das redes sociais em relação a esses casos. Aí aqui riscou não, o acento grave, né? Riscou, então ela se autocorrigiu, a pessoa, né? Esses casos, tratando de forma mais séria o não cumprimento do diálogo democrático nas redes sociais. O não cumprimento parece que tem um status de lei, né? Estatuto de lei. Não ficou legal. Tá? Aqui descuidou no finalzinho, né? Então ficou um pouquinho truncado, tá certo? Mas esse texto aqui é de um redator que promete, né? E tem uma certa destreza já comparado com alguns outros textos. E claro, não é o primeiro texto que vem, né, com essa promessa de um avanço nas próximas produções, tá bom? Vamos ver se a gente faz pelo menos mais um ou dois, gente. Bom, eu espero que esteja sendo produtivo para a turma, assim como está sendo produtivo para mim. Por que para mim é produtivo? Porque eu gero um contexto a partir disso aqui que torna o meu trabalho mais efetivo, mais produtivo mesmo, para repetir a palavra, tá bom? E eu espero que os alunos saibam valorizar esse meu esforço, porque, como eu disse anteriormente, eu poderia estar me embalando na rede, né? Eu poderia estar folheando um bom livro, eu poderia estar revisando um dos meus livros inúmeros que estão em processo de escrita, mas não, eu resolvi que eu tenho que tirar um pouquinho mais do meu tempo para fazer com que os meus alunos sejam melhores do que os outros alunos, do que os alunos de outras escolas, não, sejam melhores do que são, tá bom? Então vamos aqui para esse outro texto, vamos ver no que vai dar, né? Eu desconfio que alguns alunos vão ver somente a revisão do seu texto, isso é um prejuízo, diria até que é uma bandalheira, né? Depois de todo esse esforço aqui, a pessoa ler ou acompanhar um texto. Mas vamos lá, consciência. Gente, esse texto aqui já começa formalmente estranho, né? Parece-me que ele todo está construído, olhando assim, em globo. Vocês obviamente ainda não têm essa visão total, mas vão acompanhar e de repente chegar a essa conclusão. Ele todo está escrito em um único parágrafo. Isso não é recomendável e diria mais, sequer admissível em se tratando de alunos do ensino médio. Por quê? Eu já dei aula para criança, né? Já dei aula nas universidades, na pós-graduação inclusive. Quando nós ensinamos, vamos ficar na base, redação para crianças, elas ainda não têm noção das partes que compõem uma redação. E aí a gente vai ensinar, filho, você faça uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Essas são as partes de um texto que tem começo, meio e fim. E aí, para não ficar um tijolão, a gente recomenda para a criança, filho, escreva um parágrafo pequeno para introduzir, mais umzinho para desenvolver e no terceiro você conclui seu texto. Texto breve, começo, meio e fim. Legal. O que acontece? No ensino médio, a pessoa vem e escreve o texto em um único parágrafo. Aqui nós temos um problema de base na formação desse redator ou dessa redatora. Difícil de resolver? De forma alguma. Eu vou ler o texto e vou pontuar onde ela poderia ter quebrado, tá? E aí, dos males, gente, isso aqui é o de menos, mas eu tenho que pontuar esse aspecto que também é um aspecto estético do texto, tá? Vamos começar.
toda vez que você for iniciar um parágrafo, você tem que dar aquela margem, né? Quando eu era criança, a professora dizia para eu colocar 2 dedinhos. Coloca 2 dedinhos aí, Paulo. E aí eu tirava uma diferença em relação ao início da linha e ao ponto onde eu deveria começar o meu parágrafo. Então hoje eu teria uma margem muito grande, porque tem 2 dedões, né? Mas a pessoa podia ter calibrado assim, até com o olho, né? Vamos lá. Uma rede social é composta por um ou vários faltou o acento. Vários tipos de relações que compartilham valores ou objetivos em comum. Ponto. Até que o estilo é um estilo que é fluente, gente. Vamos ver aqui no que vai dar adiante, né? Uma das funções de quê? Né? Uma de suas funções das redes sociais, da rede social, né? Função de alguém, é manter todos conectados, disponibilizando a facilidade em conhecer pessoas com interesses iguais. Não necessariamente, podem ser pessoas com interesses distintos, né? Aí aqui, ó, esse porém já poderia ser uma quebradinha, né, gente? É só uma sugestão, para mostrar que tem pontos que pedem para a gente quebrar ou não. Poderia continuar, mas desde que também houvesse outros parágrafos na continuidade, né? Mas aqui poderia acontecer isso. Porém, vírgula, muitas vezes, vírgula, chega a trazer um lado negativo, pois muitas das redes quem chega a trazer a rede social, né? Uma rede social. Então vejam aqui um negócio que tem que ser padrão. Se você escolhe o singular, você vai usar o singular até o final. Se você escolhe o plural, você vai usar o plural até o final. A pessoa começa o texto com uma rede social. E aí, pois muitas das redes, né? Então, já passou para o plural, não é legal. Mas vamos continuar. Porém, muitas vezes chega a trazer, o que chega você já sabe, né? A rede, né? Um lado negativo, pois muitas das redes na qual usamos, redes que usamos ou redes as quais usamos, sem acento nem nada. Não redes na qual. As quais usamos, aí a pessoa colocou um parêntese com o uso adequado, né? Facebook, Twitter, Instagram, faltou um S no Instagram, eu chamo de Estragão, que eu acho mais divertido. Telegram, faltou colocar maiúsculas em algumas, né? E reticências, eu nem sabia que tinha tanta rede social assim, gente, para caber o uso de umas reticências, né? Mas eu acho que tem mesmo, quando eu coloco no YouTube, compartilhar, me dá um monte de opções, acho que é tudo rede social. Então vamos lá. Pois muitas das redes as quais usamos contém, se é plural, muitas, tem que ser com circunflexo, tá? Usuários fake, entre aspas, né? Pessoas que usam a rede para a enganação de... Deixa eu ver. A enganação de seres, indivíduos. Aí aqui, gente, indivíduo, com acento aí no vi, D-U-O, e não indivíduos, né? Seres indivíduos, ficou estranho, né? Pessoas que usam a rede para enganação de seres. Aí aqui, deixa eu ver se eu entendo o que é um usuário fake. É um sujeito que se faz passar por outra pessoa, né? Provavelmente é isso. Pessoas que usam a rede para enganação. Então é isso que ela está argumentando. A pessoa está argumentando aqui. Indivíduos, você já sabe. Assim como tem noticias. Tem noticias aqui, ficou muito coloquial, né? Muito oral. Assim como há, fica melhor, né? Notícias com acento falsas que confundem. Notícias confundem. Questão de concordância.
o povo que caem. Não, o povo, embora carregue uma noção de plural, de coletividade, é singular. O povo cai, né? E dessa forma, acreditando na mentira da internet. Não, a mentira não é da internet, a mentira é das pessoas inescrupulosas que usam a internet para cometerem crimes. Então vejam como o argumento está muito frouxo, a, a, a impressão positiva que eu tive no início não se confirmou na sequência. Aqui, gente, é uma típica escrita sem planejamento, de tal forma que a pessoa parece que quer escrever tudo ao mesmo tempo. E aí dá como resultado essa estruturação totalmente truncada, que tem que ser evitada a todo custo. Assim como um lado ruim existe, acho que é assim como, né? Assim como o lado ruim existe, vírgula, não, é aqui. Assim como o lado ruim, vírgula, existe o lado que nos favorece, como com a facilidade de pesquisa e informação certa, com o fato que muitos usam, com o fato que muitos, isso aqui está muito feinho, né? Ô, gente, desculpa aqui, eu tenho que levantar o texto. Vocês não me avisam nada? Não tinha como avisar, né, gente? Pronto. Desculpa, povo. Então eu vou repetir. Assim como o lado ruim, vírgula, existe o lado que nos favorece, como com o fato de pesquisa, não, como com a facilidade, desculpem, de pesquisa e informação certa, com o fato que muitos não tá legal, como o fato de que muitos, aí seria outra história, né? Usam para se distrair com jogos, vídeos. Vídeo parece que é nome de gente, né? Nome de lutador, isso aí. Vídeos, faltou o acento agudo. Rede social, seria o caso de jogar no plural, né? Com a finalidade que a internet essa doeu mesmo. Tá. Isso aqui, gente, é uma, digamos, uma corruptela. Essa era uma palavra que o Valci Monteiro usava muito, meu amigo. De estar. É uma contração do estar. Né? A internet está aí e não está aí. Aí é quando você dá uma topada e ai, doeu, né? Aí, não, é outra história. Para ajudar e ser útil. Útil, gente. Esse útil não está sendo útil para a melhor qualificação do texto, tá? Não tem L, tem que ter um acento aí. Mas depende da pessoa e de suas intenções na qual usa. Ninguém usa na intenção, né? E das intenções com as quais utiliza, usa, tá? Mas na qual não tá bom. Veja, um texto muito truncado, muito problemático. A gente precisa pensar nas possibilidades de melhoria dessa produção e de outros alunos também, né? Da produção de outros estudantes, tá bom? Mas eu parabenizo as pessoas que tiveram coragem, né? E compromisso de escrever mesmo com toda a dificuldade, né? Parabenizo mesmo, gente, sem ironia, sem, né? Eu acho que é importante a pessoa se pôr à prova. O próximo redator não escreveu nada, somente o seu próprio nome. Pelo menos teve a coragem de escrever o seu nome. Assim como o próximo, o dono desse texto aí, gente, ele deixou um recadinho. Puxa, esse recadinho mexeu comigo, gente. Mexeu negativamente, olha. A pessoa deixou um recado. Mão sei. Mão sei. Preocupante, né, gente? Muito preocupante. Eu fiquei assim, deprimido. Porque às vezes a gente leva para a sala de aula, gente,
aquilo que a gente pode levar de melhor em relação à formação de leitores e tudo mais. E isso é vazio quando o nosso aluno tem problemas como esses que vocês acabaram de ver em todos os textos. Nenhum foi exceção, né? Mas esse daqui me deixou meio para baixo, sabe? Muito preocupado realmente com o que vai ser o futuro dessa meninada. A gente tem que melhorar o quanto antes, tem que realmente se esforçar. Eles estão no meio da jornada que vão cumprir conosco, né? Eles estão no segundo ano, nós ainda temos um ano que vem com eles. E apreciar essa produção tem me servido de diagnóstico para determinar o que é relevante e o que não é relevante. Eu me sinto assim como um médico que tinha feito uma prescrição, né, de um medicamento sem ter feito exames preliminares, simplesmente olhando o paciente, né? Assim que eu me senti acompanhando essa produção, de tal forma que agora o meu trabalho vai ser de auxiliar do Marcelo, gente, né? Atentar para essas produções para que elas melhorem no que diz respeito a esses detalhes que foram se configurando aqui na nossa avaliação, na nossa correção, tá? Vamos para esse outro texto, gente. Nos últimos anos, é aqui mais um problema de acentuação gráfica que tem que ser evitado. Nos últimos anos, já sabem, acento no U, né? Toda a proparoxítona é acentuada, gente. Nos últimos anos, vírgula, o... Deixa eu ver aqui. Opa! Houve. Eu estou lendo aqui como houve, mas eu espero que não seja isso, que eu tenha simplesmente tido uma dificuldade com a letra da pessoa, tá? Porque se for ouve, não é o ouve do verbo ouvir, você ouve, mas sim do verbo haver, e aí seria com a inicial H, tá? Nos últimos anos, vírgula, houve um aumento considerável tem acento, paroxítona terminada em EL. Mesma coisa de incrível, né? Ô, gente. Considerável, já sabem. No comunicação, acho que é na comunicação, faltou a perninha, né? Através, faltou acento, né? Da internet, especialmente por meio das redes sociais. Eu não consigo ler isso aqui. Sociais, aí aqui dava para possibilitando, deva para possibilitando. Eu não consigo entender aqui de modo a construir uma sequência que tenha uma lógica, né? Para ele conectar com possibilitando a interação entre foi dureza. Entre, singular. Entres é um verbo, né? Para que tu entres no reino dos céus. Agora eu não vou evangelizar aqui, né, gente? Entre as pessoas. Por outro lado, vírgula, devido à sanção, eu acho que é sensação, né, gente? Devido à sensação, e esse a deveria ser com crase. Tá? Eu acho que está meio embaçado também, gente, para vocês, mas vamos assim mesmo. Devido à sensação de impunidade e de difícil, acento, identificação de muitas pessoas se sentem
a vontade para práticas de identificação de muitas pessoas se sentem. Aqui faltou alguma coisa entre pessoas e se sentem, né? A vontade é com crase, a vontade, do jeitinho que está aí, separado, tá, gente? Para práticas, faltou o acento, paroxítona, gente, pelo amor de Deus. Criminosas, como discurso de ódio, paroxítona terminada em ditongo, ódio. Não despertem essas coisas em mim, gente. Claro que estou fazendo trocadilho, jamais odiaria alguém por conta de um acento, né, gente? Mas a gente começa a odiar uma estrutura que conduz, né, de repente, à falta do aprendizado. É uma estrutura que não é só escolar, não, gente, que a culpa não é da escola, simplesmente. Cadê a família, né? Cadê o interesse individual? Divulgação, não. Divulgação, faltou uma coisa na divulgação. Divulgação de fake news, cyberbullying, difusão de ideias. Aqui acho que faltou um no ideias, né? Que fazem alusão ao nazismo e ao fascismo, entre outras. Aqui a gente observa que a pessoa tem até umas boas ideias, né? Mas também tem que se associar a uma boa forma. Coesão bem apropriada. Esses elementos, que elementos? Colocados no parágrafo anterior, perfeito. Podem ser facilmente visualizados quando observamos, suponho que seja isso, as inúmeras, faltou acento, acusações, não entendo isso aqui, gente. Sim, muitas, acho que é discussões, já sabem como é que se escreve discussões, né, gente? Discussões acaloradas e exposição de ideias. A pessoa não colocou o i, na verdade está faltando o i, ou então ideias antidemocráticas. Tudo junto, tá, gente? Presentes nos comentários. Aqui o grande problema desse redator ou dessa redatora é a acentuação gráfica, né, gente? Já ficou, olha, desculpem, eu até esqueci de levantar o texto. Deixa eu levantar logo tudo. Pronto. Tá? Minha letra é feia, mas é feia. Acho que esse aqui está menos feio, mas eu tenho dificuldade para entender. Vamos lá. Presentes, tá aqui. Presentes, ideias presentes. Faltou a concordância. Nos comentários, faltou o acento, das publicações. Isso veio acendendo um alerta mundial. Um exemplo foi a necessidade de um estudo pela Unesco, acho que era Unesco, era para ser Unesco, né? Virou Unesco, sobre distorções, ficou meio distorcido, né? E negacionismo a respeito do Holocausto nas redes sociais, que revelam, tá aqui, um exemplo foi a necessidade de um estudo que revela que 49% dos conteúdos no Telegram é falso. Não, 49% dos conteúdos, faltou acento no U, no Telegram são falsos. 49 são falsos.
E aí, vamos lá. São inúmeros, faltou acento, né, gente? Inúmeros, os desafios que precisamos vencer para que a internet seja um lugar com menos ofensas, preconceito, agressões, acho que é agressões aqui, gente. Preconceito, acho que a pessoa errou o início da palavra e passou para adiante. Agressões verbais e propagação de mentiras. Bom, cadê a proposta de intervenção, né? Gente, como vocês veem, esse texto está muito truncado, né? Muito descuidado no que diz respeito, sobretudo, à acentuação gráfica. E aí é um problema, né, gente? Vamos ver mais um texto. Vou postar isso ainda nesta noite de domingo. Cansado já, gente. Mas vamos lá. Tudo pela arte. Deixa, ajeitar aqui. Fazendo já o comercial antes do tempo. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse. Eu me perdi um pouquinho aqui, gente. Tá aqui. Prontinho. Desculpa, gente. Me embananei aqui nessa reta final. Bom, vamos ver se esse tem mais a nos oferecer, né? Em ano de eleições, vírgula, faltou a vírgula, toda vida que for um tópico adverbial, né? Pode ser tempo, pode ser espaço, você vai isolar com vírgula, tá? No Brasil, vírgula. Em 1930, vírgula. Em ano de eleições, vírgula. Nos cabe visar um dos mais importantes. Olha, a pessoa fez a divisão aqui da palavra importantes, né? Mas o hífenzinho ficou em cima do R. Ele fica acompanhando a linha, ou então no meio da letra, tá? Geralmente no meio da letra, o recurso que a gente usa no computador, né? Então aqui faltou, ó. Todos ela usou acima, a pessoa usou acima, então tem que ser no meio da letra. Como se fosse um hífen, né? De vence. Tem o hífen que fica no meio? Então bora lá. Nos cabe visar um dos mais importantes meios de comunicação na atualidade, a internet. Perfeito, uso dessa vírgula. Hoje em dia, vírgula, faltou a vírgula. De novo, né? Tópico adverbial. Podemos ver vários tipos de informações nas redes sociais, vírgula, perfeito, porque vai mudar de sujeito. E o assunto do momento é o futuro do governo do Brasil. Enfrentamos vários desafios para estabelecer uma certa ideologia sobre esse assunto. Não é ideologia propriamente a expressão mais recomendável, né? Aqui eu acho que perdeu a mão nesse final. Depois de enfrentamos vários, está até solto, está quebrado, estava vindo tão bem. Então, vou deixar esse tópico em suspenso, né? Deixa eu levantar agora o vídeo, o texto, né? Esse é o 9º texto que a gente está revisando. Eu já disse anteriormente, são 17, eu vou deixar 8. Opa, avançou muito. 8 para a segunda parte dessa aula, tá, gente? Essa é a primeira parte da aula da turma 201. Vamos adiante. O movimento de ascensão da importância das redes sociais na política brasileira não é segredo é um traço de oralidade que a gente pode evitar na língua escrita, tá? Para ninguém. O problema é como lidamos com esse fato. É possível ver vários debates no Twitter sobre as eleições. O público-alvo geralmente são maravilha de texto aqui na concordância, né? Bora melhorar a coesão, né? É possível ver vários debates no Twitter sobre as eleições, nos debates, para criar uma conexão entre o que está antes e o que vem depois,
nos quais o público-alvo geralmente são pessoas desinformadas sobre esse assunto que acabam gerando problemas nesse meio. Uma dessas dificuldades é a criação de fake news que, segundo o TCE, circulam 70% mais rápido do que as verdadeiras. A criação aqui não combinou, né? Do que as postagens verdadeiras, alguma coisa assim nesse sentido, né? Informações falsas e informações verdadeiras. O informações ficaria subentendido, né? Mas fake news não subentende que como é que seria o correspondente, né? Para casar com fake news, no caso do oposto. Não está muito bom. Então, as postagens verdadeiras resolveria de modo mais imediato e simples, tá? Deixa eu levantar o texto. Mas esse texto aqui é vigoroso, gente. Sobretudo se nós compararmos com produções anteriores, né? Legal. Vejam que, mesmo com todos esses problemas, gente, todos os textos, nenhum deles escapou, nenhum deles está perfeito, obviamente, mas a gente percebe que tem gente talentosa que, com a devida orientação e, sobretudo, com mais empenho, pode chegar longe, né? Vamos adiante. Portanto, é uma forma bem interessante de conduzir para uma conclusão. Em vez de concluir-se que, horrível, né? Portanto, é importante que os governantes e as instituições civis devem, aí aqui não combinou, né? É importante que os governantes e as instituições civis devem, importante que elas devem, não. Bora tirar, mudar a estrutura, em vez de devem tomar, bora colocar civis tomem atitudes urgentes que visem reduzir a incidência de fake news e de grupos sociais que manipulam essas informações. Olha, esse texto aqui está muito bacana. O estilo, sobretudo o estilo. O texto, evidentemente, tem que melhorar, né? E a pessoa tem potencial para melhorar. O estilo é muito agradável. É de fundamental importância que investimentos... Aí aqui a gente pode sugerir uma conexão para uma melhor articulação entre as partes do texto, né? Antes de de fundamental, a gente pode colocar para tanto, quer dizer, para se alcançar o propósito elencado no item anterior, no fragmento anterior, para tanto, vírgula, é de fundamental importância que investimentos na segurança pública, mais precisamente em setores de inteligência, perfeita pontuação, argumentação, sejam aplicados na tentativa de solucionar esses problemas. Tais informações falsas e mentirosas não deixarão de existir, mas seriam reduzidas drasticamente. Aí aqui é o seguinte: 23 linhas que têm um potencial significativo e que mostram que esse redator ou essa redatora vai chegar longe. O próximo, deixa eu me ajeitar aqui, gente. O próximo não fez nada, nem sequer, duas negações, né? Duas negativas, sequer assinou, tá? E depois a gente tem um outro texto, é um texto grande, né? Então eu vou parar por aqui e vou tentar, numa folguinha, espero que o quanto antes concluir. Deixa eu ficar grandinho aqui, gente. Ficar grande para aparecer bem grandão, para me despedir de vocês. Opa, prontinho. Gente, obrigado pela companhia. Aos alunos da turma 201 que tiveram a disposição e o compromisso e até a curiosidade de acompanhar esta aula, agradeço pela atenção, pelo empenho. Se ainda não apareceu o seu texto, não fique preocupado. É claro que você sabe o que escreveu, então o que você viu até aqui já serve como um termômetro para você ter uma ideia dos comentários que eu farei
a respeito da sua produção, tá? Espero que o que foi dito até aqui ajude vocês a melhorarem a escrita, né? E me apontou uma série de temas que eu preciso realmente abordar em sala de aula para que não voltem a se repetir. E, curiosamente, o tema mais recorrente foi acentuação gráfica, uma coisa que eu não supunha que fosse o grande problema da turma, porque nas produções que nós fizemos, os problemas eram outros, né? Também foram produções pequenas, não se comparam com uma redação, com uma dissertação, como foi proposto na atividade aqui do Marcelo, tá bom? Então, obrigado. Se você ainda não está inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever. Se tiver interesse em assistir outras aulas, é só procurar aqui playlist de aula de língua portuguesa, aula de português. Tem várias aulas, são aulas mesmo. Eu lamento que na atualidade as pessoas não consigam fixar a sua atenção em vídeos com esse perfil. Isso é no geral, que são vídeos que exigem uma disciplina para você assistir. Vejam, agora nós temos 1 hora e 36 minutos de gravação. Não é um tempinho qualquer, é um tempo razoável. E aí, sei lá, nessa era do TikTok, parece que tudo que passa de 3, 5 minutos já deu o que tinha que dar. Mas não pode ser assim quando se trata do investimento que você pode e deve e merece fazer em você mesmo, tá bom? Então, gratidão àqueles que chegaram até aqui. Aos que não chegaram, eu só posso lamentar. O trabalho está feito, mas só pode somar a quem se der o direito, se der o luxo de nos acompanhar, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima. Eu espero que não demore tanto, tá bom? E ainda tem as outras turmas, né, gente? Ainda tem mais outras 2 turmas para fazer a mesma coisa. E espero que a 204 e a 205 não fiquem enciumadas, porque, na verdade, essas outras 2 turmas ficaram sob a responsabilidade de outros professores que, bom, não são obrigados a fazer como eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo porque eu sei que eu posso atingir outras pessoas que não simplesmente a turma que elaborou esses textos. Mas tá bom, já falei demais, vou descansar minha voz. Amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, dia puxado, e preciso descansar minha beleza também. Valeu, gente. Até a próxima. Muito grato.